21 anos, sem amigo, sem namorada, zero dinheiro e sem experiência em nada. Cara, tem uma coisa que eu realmente fico perplexo, é como a minha vida ela tem um contraste do que eu achei que seria quando eu era criança e do que ela realmente é agora na fase adulta. A verdade é que eu me sinto um verdadeiro fracasso. Essa seria a palavra mais, assim, mais apropriada. Essa que é a verdade. Por mais dura que seja, eu me sinto um fracasso com 21 anos. E a idealização que você tem quando você é criança, de como a sua vida vai ser, por exemplo, se quando você tem 10 anos e vem um adulto, bota a mão no seu ombro e te pergunta o que você vai ser quando crescer, como você se imagina na fase adulta. Cara, você fala que você vai ser milionário, jogador de futebol, astronauta, tudo ao mesmo tempo. Você vai ser astronauta, jogador de futebol, engenheiro, a pessoa mais famosa do mundo, sabe? Piloto de motocross, de Fórmula 1. Você tem sonhos incríveis e idealizações fantásticas de como vai ser um futuro. O seu futuro é iluminado, cheio de perspectivas e, e formas de viver, cheio de possibilidades. E quando você chega à fase adulta, você percebe que cada possibilidade, uma a uma, vai morrendo. E você começa a ter uma tristeza, porque aquele seu futuro que você imaginava quando criança começa a escurecer, a ficar mais escuro, o que antes era iluminado. E isso tem me incomodado bastante, cara. Porque eu imaginava que eu seria tudo quando eu tinha os meus 8 a 10 anos de idade. Eu imaginava que eu seria tudo, menos esse fracasso que eu sou agora. Talvez eu não esteja sozinho, eu sei, mas ainda que eu não esteja sozinho nesse meu fracasso de vida, eu acredito que talvez ninguém seja tão fracassado quanto eu nessa idade. Eu tenho 21 anos, eu não falo com ninguém, não tenho amigos próximos, eu não tenho namorada, eu não tenho dinheiro pra nada, eu não estudo, sabe? E, cara, eu, desde criança, eu sei que, tipo assim, essa culpa também é minha, né? Porque desde criança eu carregava algum sentimento de predestinação, não sei se essa é a palavra. Eu lembro quando eu era criança, a minha mãe, ela comprava alguns livros pra mim. E esses livros eram de histórias de homens extraordinários. Eu lembro que o primeiro livro que a minha mãe me deu é de um personagem da mitologia grega. O nome dele é Aquiles. E a história dele é fantástica. Ele conquista tudo na Guerra de Troia. Ele vira um herói. Ele alcança o sucesso. A minha mãe também comprou pra mim a história de Hércules, personagens fictícios. Comprou pra mim a história de Alexandre o Grande. E desde criança eu tive contato com essas histórias de homens extraordinários que começaram como nada. Alexandre o Grande começou em um pequeno reino na Macedônia e conquistou todo o mundo conhecido antes dos 32. Então eu comecei a me projetar nessas figuras grandiosas de sucesso e comecei a pensar que também na fase adulta, ainda criança, quando eu li esses livros, eu pensei que na fase adulta eu também chegaria a esse estágio de sucesso. A esse estágio de sucesso. Bem, se fosse formular na, pela boca pequena, eu diria o seguinte: eu sempre acreditei desde criança que a vida era um verdadeiro conto de fadas. Você podia estar andando e do nada você poderia virar um herói. Você poderia estar andando de ônibus, você poderia ser picado por uma aranha e virar o Homem-Aranha. Eu sempre cresci com a sensação de que eu estava a um passo de virar um super-herói, de que a vida poderia ser um conto de fadas. E hoje eu vejo que a vida, na verdade, pra mim, né, a minha vida é uma merda, cara, não é nada do que eu achei que seria, sabe? E eu entendo também que muito disso é culpa minha. Eu não posso culpar fulano nem ciclano, eu entendo que é culpa minha. Eu, na escola, eu lembro que a minha adolescência inteira, ali dos meus 14 ou 17, foi um relaxamento, cara. Eu relaxei demais. Eu não queria estudar, eu ficava de risadinha na escola com meus colegas, ficava de bobeira, aquela coisa de adolescente, sabe?
matava a aula para jogar futebol. Por quê? Porque eu realmente não era porque eu era vagabundo, talvez até fosse, mas não era só por isso. É porque eu sempre vivia com aquela sensação de quando eu era criança. E eu sentia que, apesar disso, apesar das risadinhas, eu sempre teria o tempo para consertar depois. O que eu fazia agora, por exemplo, eu ficava de risadinha, não gostava de estudar. Eu pensava que no futuro eu sempre poderia consertar depois, porque eu tinha aquele sentimento de predestinação, que eu estava predestinado a algo grande, entendeu? Essa sensação me acompanhou pro resto da vida, então por isso que eu sempre vivi assim, com a esperança de que, depois no futuro eu conserto isso. Só que eu sinto que eu vivi muito tempo nessa idealização de depois eu conserto, que eu cheguei a uma etapa complicada na minha vida, cara. Cheguei com 25 anos, 21 anos, na verdade, não terminei o ensino médio, parei no terceiro ano do ensino médio, eu nunca trabalhei de CLT na vida, entendeu? E chegou um tempo da minha vida que isso começou a me afetar, mano, tá ligado? Essa questão de ser um fracasso e ficar idealizando a vida perfeita começou a me afetar e eu comecei a tomar alguma ação. Eu vi que eu teria que tomar alguma atitude na minha vida. Conseguir dinheiro, enfim, realmente viver a vida de alguém normal, mano, porque eu não me sentia normal. Então eu decidi começar a agir. Eu comecei a vender paçoca no semáforo. No começo foi difícil, é lógico que você sente muita vergonha, mas depois você vai pegando o jeito. Cara, e assim, o meu plano pra ficar rico, ele é muito simples. Eu vou começar vendendo paçoca no semáforo, vou começar ganhando ali de uns 3 a 6 mil por mês durante bastante tempo, para depois eu fazer um curso com esse dinheiro, com esse caixa que eu vou ganhar no semáforo, que eu não ganharia na CLT. Por isso que eu prefiro trabalhar no semáforo, enfim, juntar um caixa mais rápido. Vou pegar esse caixa do semáforo, das paçocas, e vou investir em um curso de eletricista, em um curso técnico, tá? Por quê? Porque a demanda é muito alta hoje em dia, você consegue tirar muito dinheiro. Então eu vou investir em um curso técnico, eu vou ali começar, eu sei que depois que eu terminar o curso técnico, eu vou fazer minha própria empresa, tentar montar minha própria empresa, e eu vou começar ganhando ali uns 5 mil, mas depois eu quero ganhar uns 15 a 20 mil. Depois eu quero investir, depois que eu dar esse salto, eu quero começar a expandir a minha empresa, eu quero começar a investir em agronegócio, sabe? A empresa de tecnologia, e para depois disso começar a fazer negócios pro exterior. Meu sonho é morar nos Estados Unidos, eu amo a cultura de lá, sabe? Eu amo tudo lá dos Estados Unidos, então morar nos Estados Unidos e expandir a minha empresa. Você percebe que dá até fica até é até gostoso falar desse sonho, dessa idealização no futuro. A gente pode ficar aqui idealizando. Nossa, o dia que eu abrir meu agronegócio, aí o dia, imagina um dia na minha fazenda, imagina um dia nos Estados Unidos. É muito bom pensar nisso. Só que, cara, 4 da manhã, amanhã, vida real, filho. Eu tenho que vender paçoca, mano. Tá ligado? A vida real, a vida que eu quero construir mais pra frente, ela é gostosa de ficar imaginando. É muito bom de ficar imaginando ela. Só que, cara, essa expectativa é quebrada e pelo despertador que vai tocar amanhã às 4 horas da manhã, mano. Tá ligado? E para mim viver o dia um durante muitos dias maçantes que eu vou ter que viver até eu pegar essa vida dos sonhos.